O que ninguém te contou na Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Design de Interiores. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu quero contar para você o que ninguém na faculdade, quando você estava fazendo o seu curso, contou para você que você ia precisar na sua vida profissional. Então, se você é arquiteto, designer de interiores ou engenheiro e quer saber o que ninguém te contou lá atrás, fica comigo aqui que a gente vai bater esse papo depois da vinheta. Vamos lá, eu quero falar com você que é arquiteto ou arquiteta, designer de interiores, engenheiro ou engenheira. Você provavelmente já está formado, ou se não está formado, está se formando. E eu quero compartilhar com você aqui um segredo, aliás, vários segredos, coisas que você talvez não saiba, ou já esteja imaginando, ou talvez você não conheça por inteiro, na íntegra. E eu quero compartilhar com vocês tudo que ninguém conta pra gente quando a gente faz faculdade nessas áreas. Então são conhecimentos, necessidades que nós vamos ter para seguir em frente com as nossas carreiras e com os nossos negócios, caso você pretenda abrir um ou já tenha um aberto, e que eu acho que podem ser muito vantajosos para você saber, para você começar a procurar e começar a aplicar aí na sua vida profissional, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar esse conteúdo aqui. Eu tenho, como sempre, as minhas anotações aqui embaixo para que fique didático e rápido para você e eu consiga transmitir esse conteúdo para você da forma mais assertiva possível, mais produtiva possível, tá bom? Então vamos lá. O que ninguém te contou na faculdade sobre gestão? Logicamente, nós estamos falando aqui de gestão, é o meu tema. Eu não vou falar de área comercial, eu não vou falar de área administrativa, apesar de que eu vou mencionar algumas coisas aqui, mas logicamente que o nosso foco vai ser voltado para gestão de projetos e obras, tá bom? Então, ó, a questão é a seguinte: nós não nos formamos para ser gestores. Essa aqui é a verdade. Você vai lá fazer uma faculdade de arquitetura, você vai lá fazer uma faculdade de engenharia, você vai lá fazer uma faculdade de design de interiores. Então, o foco da sua formação, ele não é na área gerencial, nunca vai ser, tá? Então, qual que é o lance? Você vai aprender a ser técnico, você vai aprender a desenhar, você vai aprender a calcular, você vai aprender uma série de coisas que estão inerentes e diretamente ligadas à parte técnica da sua profissão. Ou seja, ao desempenho dos produtos e serviços na questão técnica do que você vai realizar para o resto da vida. Então, isso é uma falha? É uma falha, na minha opinião. Eu acho que a vida ela não pode ser tão, colocar um cabresto aqui. Eu falo assim, agora a vida é só isso daqui, ó, você não precisa olhar para mais nada, só vai olhar nisso. Ainda mais hoje em dia, né? Então, com a evolução dos anos, com a evolução das ferramentas, com a evolução da internet, da comunicação, a velocidade da informação, tudo isso está trazendo para a gente um cenário onde cada um de nós vai ser cada vez mais generalista, cada um de nós vai ter cada vez mais conhecimento em outras áreas que não são as nossas áreas específicas. E no caso da arquitetura, principalmente arquitetura, engenharia, design, dessas três profissões, é pior ainda. Por quê? Porque uma coisa é você fazer uma faculdade de, por exemplo, engenharia mecânica. Você pode abrir uma mecânica de carros para fazer manutenção em carros? Pode. Vamos dar um outro exemplo aqui. Imagina que você vai fazer uma faculdade de engenharia química, tá? Muito provavelmente, ou a grande maioria dos profissionais que vão sair desse curso, dessa faculdade, eles não vão ter a própria química, a própria empresa que vai fornecer, que vai produzir produtos químicos. É muito provável que eles trabalhem em empresas que realizam essa produção. Então, por quê? Porque você abrir uma química não é a mesma coisa que você abrir um escritório de arquitetura, um escritório de design de interiores. O investimento é muito maior, a responsabilidade é muito maior, as licenças, é um comparativo aqui para que a gente consiga entender que o quê? Que nas nossas profissões de engenharia, design de interiores, engenharia civil, estou falando nesse caso, design de interiores e arquitetura, principalmente design de interiores e arquitetura, a chance das pessoas saírem da faculdade e abrirem o próprio negócio, o próprio escritório para trabalharem sozinhas durante um período e depois terem uma equipe pequena e tudo mais, ela é enorme. E aí o que acontece? A gente vai lá e faz 5 anos, 6 anos de faculdade. Se você fez design de interiores, provavelmente foi em torno de 2 anos. E aí você vai lá e fala, bom, vou abrir o meu escritório, minha empresa. Só que você nem imagina como é que você vai fazer isso, certo? E aí você começa a dar cabeçada aqui, cabeçada ali, tem que aprender as coisas sozinho, tem que se virar. E a sensação que fica é que assim, pô, mas não aprendi nada na faculdade.
Na verdade, você aprendeu a parte técnica. Então, isso não é ruim, não está errado. Só que faltou e falta, eu não sei como é que são os cursos hoje, confesso, nós estamos em 2020, eu me formei há mais ou menos uns 16 anos atrás, 15, 16 anos atrás, então eu não sei como está exatamente, como é que é exatamente a formação hoje, mas eu lembro muito bem e recebo muitas reclamações das pessoas de que assim, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não faço ideia como é que eu pago o imposto, eu não faço ideia como é que eu administro o meu escritório, eu não faço ideia como é que eu cobro o meu serviço. A gente sai da faculdade sem saber como cobrar para realizar nosso trabalho. Então, isso é muito sério e eu estou aqui para a gente desvendar aí algumas coisas, principalmente relacionadas à gestão de projetos e obras, tá bom? Então, nós fomos formados para sermos técnicos basicamente ou majoritariamente, tá? Então, isso é uma questão que a gente tem que entender, tem que enxergar dessa maneira para poder começar a entender por que a gente não recebe algumas informações na faculdade, tá? A gestão, no caso aqui, ela se trata de uma parte gerencial e administrativa que a gente não recebe essas informações na faculdade. Por que gerencial e administrativa, Fernando? Porque é o seguinte, você tem administrador, você tem gerente e você tem gestor. Qual que é a grande diferença entre eles? O administrador, ele vai cuidar dos recursos humanos e financeiros de uma empresa. O gerente, ele vai cuidar da parte técnica da empresa, do departamento dele. Então, se eu estou no departamento de marketing, ele é um gerente de marketing, ele vai se preocupar com o marketing. Se ele é um gerente de produção, ele vai se preocupar com a produção, certo? E o gestor? Como é que o gestor entra nessa jogada? O gestor, ele é a somatória dos dois. Por quê? Porque o gestor, ele vai ter que lidar com recursos financeiros, ele vai ter que lidar com recursos humanos e ele vai ter que lidar com a parte técnica também. Ou seja, ele vai ter que somar a parte técnica, sendo ela de propriedade dele ou não. Que é uma coisa que eu sempre falo. O gestor precisa ser técnico para ser gestor? Não precisa. O que ele precisa é ter o técnico debaixo da saia dele, aqui ó, da asa dele, para toda vez que ele precisar de questões técnicas, esse cara tá ali para atender. E se eu sou técnico e também sou gestor? Mundo ideal. Se eu estou discutindo uma questão técnica com alguém da equipe, com algum stakeholder, eu tenho condições de chegar lá e falar assim, olha, eu acho que é assim, acho que é assada, vamos fazer de um jeito, vamos fazer do outro. E aí fica muito mais fácil. Só que, obrigatoriamente, você precisa ser técnico para ser gestor? Não precisa, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gestão, o gestor, ele é a somatória do gerente que gerencia, que está preocupado com as questões técnicas daquele determinado assunto, daquele departamento, com o administrador, que é o cara que ele visa e foca na administração dos recursos basicamente humanos e financeiros de uma empresa, tá? Você vai somar esses dois e a gente vai ter o gestor. Então o trabalho do gestor, ele é mais amplo, ele é mais complexo, provavelmente mais complexo. Então, quando você é gestor, você tem que estar focado nessas três coisas: recursos administrativos, recursos humanos, recursos financeiros e recursos técnicos, tá? Questões técnicas que você vai ter que lidar também. Então, isso é mais uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A gente, eu vou ter que saber de gestão, de repente você tem até uma ideia, se você está fazendo faculdade aí, eu já sei que eu vou precisar conhecer alguma coisa de gestão um dia, mas você nem sabe o que é gestão, nem sabe quem é o gestor, o que o gestor faz. Então, tá aqui para a gente começar a lidar com esse tema, ficar claro para vocês qual que é o papel do gestor dentro desse processo, tá bom? Qual que é o conhecimento que ele tem que ter. E aí você pega e pensa o quê? Então, para ser gestor eu preciso ter conhecimentos administrativos, eu preciso ter conhecimentos financeiros e eu preciso ter conhecimentos técnicos. Ótimo. Os administrativos e os financeiros eu não tenho. Ótimo. E sem pensar que o quê? Que para ser gestor você tem que ter o conhecimento de gestão. Você tem que vai envolver ferramentas, vai envolver documentos, vai envolver metodologia, vai envolver uma série de coisas. Então são 4 coisas que você tem que se preocupar quando a gente vai lidar com gestão, tá? Você vai ter que se preocupar com a parte técnica que você aprendeu na faculdade e aprende no seu dia a dia trabalhando. As técnicas, as ferramentas, a metodologia, os documentos, tudo da parte de gestão. Vai ter que ter noção de recursos humanos, vai ter que trabalhar com as pessoas
vão estar envolvidas nos processos, você tem que ter habilidades nessa área e também tem que ter habilidades financeiras. Por quê? Porque sem essas habilidades financeiras, conhecimento nas questões de administração financeiras, vai ser muito difícil de você tocar os seus processos, porque eles vão estar coligados com questões de investimento, de custos, de pagamentos, de formas de pagamentos, tudo isso, de serviços e produtos, tá? Então, basicamente é isso. E aí, o que é que realmente não te contaram dentro da faculdade? Isso foi só uma introdução para que você entrasse nesse cenário, tá? Nesse âmbito, para que a gente pudesse mudar o nosso mindset aqui e ter clareza no que vai vir para frente, tá? Então, o que não te contaram na faculdade, de fato, além de tudo que eu já falei? Que você precisaria um dia de gestão. E que se você quisesse crescer em sua carreira, ou seja, eu decidi que eu vou trabalhar para os outros, decidi que eu vou trabalhar numa corporação, num escritório de arquitetura, numa empresa de engenharia, eu vou trabalhar como designer dentro de uma outra empresa e eu não quero ter o meu próprio negócio, eu quero seguir uma carreira, tá? Ninguém na faculdade te falou que para você seguir essa carreira e se você quer realmente subir os degraus dessa carreira, ia chegar um momento que você ia precisar de gestão. Tá? Porque quando você sai da faculdade e você tem um conhecimento técnico, você entra num escritório, numa outra empresa para trabalhar, basicamente você vai desenhar, você vai gerar ali planilhas de quantitativos, você vai fazer os cálculos que você tem que fazer se você é engenheiro ou engenheira, se você é designer você vai trazer a parte artística, a parte técnica também do design para dentro daquele escritório, e aí o seu trabalho vai se somar ao trabalho de outras pessoas, certo? Então basicamente ele é técnico. Até aí tá tudo bem, tá? Então nós estamos falando aqui de carreira, não estamos falando de negócio, tá? A gente já vai entrar num negócio. E aí, ninguém te contou que assim, olha, para você construir a sua carreira, vai chegar um ponto que você não vai conseguir subir mais, porque só o seu conhecimento técnico não vai ser suficiente. E aí é quando você vai precisar de gestão, porque sem gestão vai ficar muito complicado de você subir esses degraus, tá? E no caso de você que tem sua empresa, seu escritório, decidiu abrir o próprio negócio, piorou, porque você não consegue nem começar. Até porque, quando você começa, as primeiras coisas que você deveria saber, na minha opinião, seriam conhecimentos de gestão, conhecimentos administrativos, conhecimentos financeiros, tá? Porque é onde você vai ter mais problema, é onde você vai dar mais cabeçada se você estiver iniciando o seu negócio sem ter esse conhecimento, tá bom? Então, também não te contaram que você deveria ter conhecimentos nas questões de administração de empresas. Então não é só financeiro e humano, são outras coisas que estão relacionadas à administração de empresas, como por exemplo, legislação. Como é que funciona a legislação para ter uma empresa, para abrir uma empresa? Qual é a carga tributária que eu vou pagar? Ah, mas eu tenho um contador que tem isso, que sabe isso e me orienta. Ótimo, é uma ótima saída. Mas se você quer ser um bom administrador, se você quer tocar o seu negócio com produtividade, com assertividade, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Ou seja, não custava nada, né, sair da faculdade com um módulo ali de 6 meses, ou de repente 1 ano, ou uma matéria, ou algumas matérias relacionadas à administração de empresas, a parte financeira, a parte de legislação, a parte de impostos, para que você tivesse a mínima condição de sair de lá e abrir um escritório sabendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer, tá? E aí, o que acontece é o seguinte, nós deveríamos ter alguma matéria na faculdade que fizesse isso pra gente, tá? Agora, nosso foco aqui é gestão de projetos e obras. Então, vamos deixar um pouco esse lado administrativo, de como tocar um escritório, de como pagar impostos, de como fazer a parte financeira e tal. Vamos focar em gestão de projetos e obras, que é o nosso tema aqui, tá bom? Apesar de que eu já estou te falando que você precisa de todas essas outras coisas. Agora, Fernando, como é que você sabe que você precisa de tudo isso? Porque eu passei por tudo isso. Eu tive meu primeiro escritório 1 ano depois que eu tinha me formado. E assim, eu tive que aprender tudo na marra, tudo na cabeçada. E é muito difícil, porque quando você tem que aprender as coisas sozinho... Lembra, ó, eu vivo falando aqui, o mundo do empreendedorismo, o empreendedor, o empresário, ele
pode se sentir muito sozinho muitas vezes. Então você tem que resolver as coisas meio que por conta própria. Você tem que dar um jeito, tem que se virar. Você pode consultar outras pessoas, você pode pedir aconselhamento, você pode usar experiências, ter lá a sua referência que você se espelha para poder seguir com a sua empresa. Porém, na maioria do tempo você vai estar sozinho e você tem que se virar, você tem que resolver aquilo sozinho. Então, não tem muito jeito e eu tive que passar por tudo isso e é por isso que eu sei da importância de todas essas informações, tá? Agora, falando da gestão, focando aqui na gestão, o que eu quero passar para vocês em relação ao que não te contaram na faculdade. Porque não adianta só falar assim, você vai precisar de gestão. Ótimo, eu sei que eu vou precisar de gestão, ou se eu não sei, tá bom, você me falou e eu agora sei que eu vou precisar de gestão. Mas o quê? Como é que é esse negócio? Quanto eu vou precisar de gestão? O quanto é importante a gestão para mim? O quanto aquilo vai mudar a minha vida? O quanto aquilo vai influenciar dentro dos meus processos, do resultado do meu trabalho, do meu serviço, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que pôr na cabeça, sem gestão não se faz nada. Sem gestão, se você tem o seu negócio, você não vai conseguir nem fazer um projeto e entregar para o seu cliente. Se você trabalha numa empresa e você faz parte de uma equipe onde você realiza a parte técnica, beleza, você não vai precisar de gestão, mas o processo vai precisar de gestão. Quem está gerenciando aquilo, quem está gerindo aquele processo lá que está acima de você, provavelmente ele vai precisar de conhecimentos de gestão. Não tem como realizar um projeto ou uma obra sem gestão, não dá. Pode ser até que você faça alguns passos que você nem sabe que é gestão, mas ela existe, ela está aí presente. Talvez você não deu esse nome para ela ainda, mas ela está aí, porque não tem como fazer diferente, tá? Não dá. Então, como é que funciona isso daqui? Eu vou passar para vocês o meu conhecimento dentro da GPO, que é o meu método, a minha técnica, que é a somatória de 15 anos de experiência com conhecimento internacional de uma pós-graduação em gestão de projetos que eu fiz nos Estados Unidos. Então, isso daqui é a forma como eu enxergo as coisas, como eu já testei, já apliquei várias vezes e já fui melhorando, evoluindo, lapidando para que chegasse nesse ponto. Então, são 7 coisas que você tem que colocar na sua cabeça que você vai precisar e que ninguém te contou na faculdade, tá? Então, a primeira delas é o seguinte: você precisa de um contrato. De repente na faculdade te disseram que você precisa de um contrato ou intuitivamente você percebeu que você precisa de um contrato. Só que não vale só ter um contrato. Tem que ser um bom contrato. Tem que ser um contrato que engloba todas as cláusulas que você precisa para gerar as garantias para você e para o seu cliente, para que ele saiba exatamente o que ele está contratando e o que ele não está contratando, para que você também consiga definir com ele toda a parte de preços, toda a parte de forma de pagamento, para que vocês consigam juntos definir se aquele contrato ele rescindir, né? Se um de vocês quiser sair do contrato, como é que faz? Se está escrito lá dentro, como é que faz isso? Então, um bom contrato ele é fundamental para que você consiga ter gestão de fato no seu negócio, tá? Então, nós não estamos falando simplesmente de um contratinho de 2 páginas. Estamos falando de um belo de um contrato com um escopo bem definido e com todas essas cláusulas que eu mencionei aqui para você agora, tá? Pincelei aqui para você agora. A gente não vai entrar aqui numa confecção de contrato, mas é importante que você tenha um bom contrato com escopo bem definido, cláusulas de exclusões para o cliente saber o que você não faz, forma de pagamento e preço, obviamente, uma cláusula de rescisão para se uma das partes quiser sair daquele contrato e algumas condições gerais que você mesmo vai perceber que são necessárias, tá? Então, e tem um contrato que não te contaram na faculdade como é que era, como é que você ia fazer. O item 2, documentos de controle de informação. Tá? A informação é cada vez mais rápida, é cada vez mais volumosa, é maçante. A gente tem muito mais informação hoje. Por quê? Porque a gente tem muito mais meios de comunicação. Então, quando a gente tem mais meios de comunicação e a gente tem mais acesso à informação, a comunicação e a informação ela gira muito mais. E aquilo vai sobrecarregando a gente, tá? Então é importante que você tenha documentos que vão garantir que você está transmitindo a sua informação da maneira correta, que você está registrando tudo que está acontecendo para quando alguém precisar saber por que foi, por que não foi, por que aconteceu, por que não aconteceu, certo? E a forma como você registra tudo isso. Tá? Então, a informação ela tem que ser bem transmitida e ela tem que ser bem registrada. E para isso existem documentos, existem ferramentas dentro da área de gestão que vão te auxiliar e muito como fazer isso. Tá? Terceiro item que eu quero passar para vocês, documentos de controle de aprovação.
tudo dentro de um processo de projeto de obra tem que ter aprovação de um cliente, assim como em outras áreas, tá? Então, seu cliente tem que aprovar, de repente, um outro profissional, um outro stakeholder tem que aprovar, de repente, você está gerindo um processo de obra e aí teve uma alteração na obra que vai precisar atualizar um projeto. O engenheiro, o arquiteto responsável por aquele projeto, ele tem que não só gerar as aprovações, mas também autorizar, olha, pode mudar, pode fazer assim, pode fazer assado, vai ter que aprovar com o cliente também se aquilo gera algum tipo de alteração ou funcional ou estética que vai interferir no uso daquele imóvel por ele depois. Então, tudo isso você vai precisar administrar. Então, você tem que gerar essas aprovações para que você também não corra riscos do cliente ficar mudando muitas vezes as coisas na hora errada. Então, gere os documentos de aprovação e não só aprovação de etapas intermediárias, mas também aprovação de entregas. Tá? Eu entreguei essa etapa, eu tenho que assinar aqui com o cliente para entrar em garantia e tudo mais, e a gente seguir em frente ou finalizar o trabalho, entregar, ir embora e ir para o próximo. Tá? Então, esses documentos de controle de aprovação eles são muito importantes. Quarto item, ferramentas de planejamento. Eu sempre digo, a preparação e planejamento é onde você vai depositar mais energia. Se eu não tiver as ferramentas certas para fazer o meu planejamento, sabe o que vai acontecer? Eu vou me desgastar muito, eu vou trabalhar muito mais do que eu deveria. Na hora que eu tiver que ajustar aquilo durante a execução, aquilo vai me dar um trabalho danado a ponto de eu querer abandonar o processo de gestão. Então, as ferramentas certas, elas são fundamentais para que você consiga gerar os resultados que você busca. Resultados de qualidade, resultados dentro do prazo e resultados dentro do custo que foi previsto. Tá bom? Então, ferramentas de planejamento são fundamentais para que você consiga aplicar e exercitar a gestão dentro dos seus processos, tá? Quinto item que eu quero passar para vocês, ferramentas de monitoramento e controle da execução. Você vai lá, fez a preparação, fez todo o planejamento, agora eu vou executar, vou pegar o meu plano, vou colocar debaixo do braço, meu cronograma, meus documentos todos e vou para o campo de batalha, vou executar o meu projeto, vou executar a minha obra. Você tem que ter ferramentas de controle do que está acontecendo. Como é que eu registro a informação aqui? Como é que eu puxo o que está acontecendo? Como é que eu informo o meu cliente? Como é que eu vou passar o que está acontecendo na obra para ele? Como é que eu vou passar o que está acontecendo no projeto para ele? Então, isso é uma comunicação. Quando a gente fala de monitoramento e controle, nós estamos falando de monitoramento, que é para cima, que é para eu passar para o meu cliente o que está acontecendo, informá-lo sobre o que está acontecendo, e controle para baixo, controlar o meu pessoal. Controlar o pessoal que está em obra, controlar o pessoal que está no escritório desenhando, controlar os outros stakeholders de outras disciplinas que estão desenvolvendo o trabalho técnico deles também, tá? Então, tudo isso faz parte das ferramentas de monitoramento e controle, que é o quinto item. Agora vamos para o sexto item que você tem que saber e que ninguém te contou na faculdade, que é o quê? Técnicas de controle de risco e qualidade. A gestão envolve muito mais coisas do que isso que eu estou te falando aqui. O que eu estou te falando é compilado, bem compilado, um conteúdo que eu trouxe dos Estados Unidos, uma pós-graduação que eu fiz lá, mais os 15 anos de experiência que eu tenho antes e depois dessa pós-graduação. Então eu juntei tudo isso em algo que realmente funciona. Olha, não adianta você querer ter aquele monte de coisa na sua cabeça. Ah, não, mas faltou aquela parte, porque então, olha, eu já aprendi na gestão que tem isso. Tá bom, gente, tenta colocar em prática. Sabe, a nossa vida ela é dinâmica. E assim, infelizmente, empreender, principalmente para você que está empreendendo, para você que assumiu o desafio de empreender nesse país, eu vou falar diretamente com você agora. A gestão tem que ser prática para você. Porque se você quiser levar ao pé da letra o que ensinam por aí em PMBOK, em alguns métodos ágeis aí, toma muito cuidado, porque vai ter um monte de coisa aí que não vai servir para nada. E você só está trabalhando à toa. E aí quando você perceber isso, você abandona. Aí tem gente que fala assim, a gestão não presta para nada, porque eu já fiz e não deu certo, não serviu. Não serviu porque você não parou para pensar o que lá dentro daquele conhecimento, daquelas técnicas, daqueles documentos, daquelas ferramentas, realmente servia para o seu negócio. E é justamente o que eu fiz e o que eu estou transmitindo aqui para vocês hoje e em todos os meus conteúdos. É o que? Eu peguei, bati cabeça, fui para fora do país, aprendi um monte, dediquei tempo e dinheiro da minha vida, interrompi carreira, fui atrás de abrir empresas, abri e fechei empresas. Então assim, já lutei muito, já errei muito, já acertei muito. Eu peguei tudo isso e compilei no que realmente funciona.
Então, o que eu estou passando aqui para você hoje é o que realmente funciona para mim, é o que funcionou para mim, e se funciona para mim, vai funcionar para você. Então é simples assim, só que eu estou focado nisso. Eu, nos últimos anos, só faço isso. Só vou atrás de como fazer melhor, como fazer mais rápido, como fazer com melhor qualidade, como fazer mais barato. O que a gente pode usar aqui para a gente não passar por aquele problema e por esse problema? Então, tudo isso está sendo feito em prol da evolução contínua e de coisas que realmente funcionam. Tem um monte de coisas que eu fazia lá atrás, até no início desse processo aqui, onde eu comecei a compilar as coisas, teve coisas que eu falei assim, não, mas peraí, isso daqui, eu sempre fiz, mas olha, o resultado que ele gera é tão pequeno, perto do trabalho que dá, que é melhor a gente não fazer mais isso. Ou é melhor a gente juntar isso daqui numa outra coisa que a gente faz 2 em 1 e vamos para frente, vamos para cima, vamos para a parte técnica, vamos nos dedicar ao nosso cliente, à nossa obra, ao projeto, porque você tem que se dividir entre a parte gerencial e a parte técnica, tá? Então, sexto item, técnicas de controle de risco e de qualidade. Você precisa fazer o quê? Você precisa ter algum tipo de conhecimento em técnicas para você analisar risco, prever risco, fazer plano de respostas a risco, porque quando eles acontecerem você vai estar muito mais preparado para lidar com aqueles problemas, certo? E como é que você controla a qualidade do que você está fazendo? O resultado que eu estou entregando, ele é bom mesmo? Ele não poderia ser melhor? O que eu tenho que fazer para ele ser melhor? Então, assim, olhar para isso, saber as horas que você tem que olhar para isso, saber como você tem que fazer para que aquilo aconteça, sabe exatamente o passo a passo que você tem que fazer para que você consiga lá no final chegar no sétimo item, que é o que eu tenho para falar para você, que é o quê? A técnica de aprendizado e evolução contínua. Então chega lá no final, você vai coletar uma série de informações, você vai juntar com essas técnicas de controle de qualidade e vai falar assim, bom, então o resultado que eu entrego é esse, esse, esse e esse. Poderia ser melhor, poderia ser assim, 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 assado. Então como é que eu faço para no próximo ser melhor? Você vai fazer isso, isso e isso. E aí você vai lá e vai estar sempre evoluindo. É a evolução constante, contínua, onde cada projeto seu vai ser melhor, onde cada cliente seu vai sair mais satisfeito, onde cada obra vai ser mais rápida e com menos prejuízo. E aí você vai chegar e vai começar a montar um portfólio que você vai ter orgulho de mostrar para as pessoas. Olha, tá aqui, eu faço esse tipo de trabalho. Daqui a pouco você não precisa ligar para ninguém. Quem liga são eles. Eles é que vão brigar para você fazer os processos de obra e de projeto deles. Você começa a formar fila de clientes, ao invés de ficar que nem um louco correndo atrás de pagamento de boleto e mais preocupado com os boletos do que com o atendimento do seu cliente, porque você tem que estar correndo atrás de dinheiro toda hora. Então, tudo isso é uma cadeia, é uma associação de atitudes, uma associação de postura, de mentalidade com atitudes, com conhecimento, que vai te proporcionar esse tipo de situação para o seu negócio ou para a sua carreira, tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu queria falar para você, que não te contaram na faculdade. Quero saber se realmente não te contaram tudo isso. Então, se não te contaram, ou se te contaram diferente, de uma outra maneira, parcialmente, coloca aqui nos comentários para mim, porque é muito importante que eu tenha essas informações de você para saber se faz sentido o que eu estou falando aqui para você, tá bom? Para esse vídeo é isso. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Então, como eu já pedi antes, se esse conteúdo fez sentido para você, coloque seus comentários aqui embaixo, sua dúvida, sua colocação, sua sugestão e dê um like aqui nesse vídeo que vai me deixar bastante feliz e vai mostrar para mim que o que eu estou fazendo aqui faz sentido para você, certo? Aqui na descrição do vídeo também tem todas as minhas outras redes sociais diferentes dessa que você está assistindo esse vídeo. Então, se cadastra lá, me segue, se insere no meu canal e principalmente eu quero destacar o Telegram aqui. Por quê? Porque o Telegram é um contato muito mais próximo entre a gente. E outra, no Telegram eu disponibilizo lá conteúdos exclusivos que eu só faço lá dentro. Então, é uma turma muito mais dedicada, é um pessoal muito mais focado na gestão de projetos e obras e na evolução dos seus processos e você vai poder fazer parte dessa turma. Então, se conecta lá, se inscreve no meu canal do Telegram para poder receber todo esse conteúdo, tá bom? Então mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!